Bom, pessoal, por fim, eu queria colocar retomar aquela velha discussão sobre qual é a prioridade da igreja, evangelização ou ação social, né? É, essa é uma dicotomia antiga e até mesmo em Atos 6 nós tivemos essa questão que foi resolvida pelos apóstolos de forma bem sábia. Então, eu quero recolocar essa solução apostólica para os irmãos. Primeiro, identificando que o nosso real problema não é essa dicotomia evangelização-ação social. Tem algo que está tomando a nossa prioridade, que são as questões administrativas e de gestão de pessoas. Né? O pastor, especialmente, passa grande parte do tempo preocupado com construção, administração da igreja, planejamento dos cultos, planejamento de eventos, execução de eventos, visitação, esse tipo de atividades. Em grande parte, essas atividades não estão ali elencadas pelos apóstolos como que devesse ser a prioridade deles, que eles não podiam negligenciar, que era a pregação da palavra e a oração. Né? Não podemos abrir mão dessas duas coisas, disseram os apóstolos. Por isso eles instituíram os diáconos para cuidar da ação social da igreja. Né? Então, a solução desse problema de não termos tempo para ação social é a mesminha. É você ter um multiministério, você ter pessoas que façam esse ministério, não só esse, mas vários ministérios dentro da igreja. Você precisa ter pessoas que se dediquem, que tenham dom e que trabalhem com aquele mesmo princípio que foram escolhidos os diáconos, né? Que tem um temor de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Né? E façam a obra do Senhor com todo zelo. Infelizmente, a gente, nas igrejas pequenas, a gente tem uma falsa percepção, que é a questão da falta do dinheiro, né? Porque sempre quando tem o pastor remunerado, a gente pensa sempre que todos devem ser remunerados igualmente. E aí a gente diz, não temos dinheiro para profissionalizar essas áreas todas. E trabalhar com voluntário é muito difícil, o voluntário não rende o mesmo tanto, não faz o mesmo trabalho, não tem a mesma questão. Bom, aqui na nossa igreja, e o pastor Marco Levi colocou que isso é uma tendência de futuro, a gente tem uma facilidade, né? Que o pastor trabalha também num serviço secular, de maneira que a gente pode ter uma visão multiministerial com várias pessoas na mesma situação, pessoas que têm um trabalho secular e que atuem na igreja e decidam trabalhar dentro da igreja por uma remuneração menor, né? De maneira que o pastor vai trabalhar em menos áreas, né? Porque vai ter mais pessoas remuneradas também em questões menores, né? Em questões menores não, em ministérios diferentes, né? E todo mundo vai ter um ministério aí colegiado, um ministério dividido, várias pessoas em várias áreas. Então, você tem alguém para cuidar da música, outro para cuidar de administração da igreja, outro para cuidar da educação cristã e outros para estarem cuidando dessa questão mais de ação social, né? Então você ter várias pessoas, cada um recebendo uma remuneração até simbólica, né? Para que o pastor esteja liberado realmente para aquelas ações de treinamento, orientação, pregação da palavra, de direção espiritual da casa e ter aquela questão mais focada aí, né? E aí as atividades evangelísticas, de ação social, todo mundo vai usar seus dons, vai ter a sua remuneração, ainda que simbólica, para atuar nessa questão. Igrejas que tenham seminaristas, que já recebem a ajuda da igreja, que tenham pessoas que tenham uma certa dedicação, já mais ativa na igreja, podem também trabalhar nesse sentido aí de ter uma remuneração simbólica para para podermos também custear alguns momentos para essas pessoas se dedicar mais
especialmente a questão de mídia, a questão de ação social, de administração do templo, das obras da igreja, essas coisas todas, a música, né, a educação religiosa. Então, ter um multiministério, um ministério colegiado, e o pastor abrir mão de um pouco daquilo que poderia ser sua remuneração em prol de você ter mais gente para ajudar no ministério, né? É uma coisa que pode compensar, né? É, isso requer também que o pastor tenha uma que ele tenha uma a capacidade, né, nova, é a capacidade de gerenciar a equipe, a capacidade de trabalhar em equipe, o que não é comum em termos de pastores, né, em termos de igreja, que realmente a gente pode trabalhar com equipes, mas não nesse nível, né? A gente às vezes trabalha com equipe no nível de é, pastor remunerado e os demais voluntários, né? Ou a gente trabalha numa questão de pastor que manda, né? E os outros que obedecem, né? Então a gente precisa se capacitar ainda nessa área de gerenciar a equipe, trabalho em equipe, trabalho colegiado, né? E ter uma formação, né, para esse pessoal também, porque você não pode colocar pessoas que não tenham visão ministerial, que tenham só uma visão técnica ou uma visão setorial da igreja, mas a gente tem uma questão ministerial, uma visão de ministério. Qual é a visão da igreja? A visão daquele ministério ali. Então, é uma coisa que demanda muito crescimento, né? E uma técnica também. Às vezes a gente age só na base da intuição e precisa ter técnica também. Tá? Um forte abraço, espero que esses temas sejam bem discutidos e debatidos e tenham aí provoquem uma reflexão em cada um de vocês. Até mais, Deus abençoe cada um de vocês e possam crescer aí rumo a um ministério efetivo e frutífero em toda a nossa região. Deus abençoe.